Olá, queridos, bom dia, tudo bom? Paz seja convosco. Estamos aqui começando mais um Café do Reino e finalizamos ontem, através da pastora Tássia, uma série de mensagens com base no livro Especialista em Pessoas. E você que tem participado dessa série certamente tem sido muito abençoado. E hoje eu estou aqui para trazer uma novidade para você também. Estou tentando abaixar o volume e estou aumentando. Uma novidade que eu tenho para entregar para vocês hoje é com base no livro Devocional Diário, do pastor Luciano Subirá. Esse livro foi recomendado por um dos meus mentores, o meu discipulador, e ele me indicou esse livro uma vez que eu estou justamente nessa estação de busca, de secreto, esse tempo a sós com Deus, que se faz tão necessário na nossa caminhada. E em meio a toda essa leitura, alguns aspectos me chamaram muito a atenção. E nessa sexta-feira, para dar aí uma transição entre o que a gente já viveu nessa sequência de lives com a pastora Tássia, para nós então apontarmos para a próxima semana, nos prepararmos para o que vem a partir das próximas lives que acontecem de terça a sexta, aqui no Instagram, nesse horário aqui nosso de 8h27. Então eu quero compartilhar com você um pouquinho do que me chamou a atenção, um pouquinho do que fez sentido para mim. Eu espero que também venha a fazer sentido para você, quanto reflexões que nos estimulem a termos de fato um devocional, um tempo secreto com Deus diário. Amém? Eu já venho lendo também alguns outros livros, como Os Segredos do Lugar Secreto, A Cultura do Jejum. Mas esse agora é um livro curto, tem 27 páginas, mas que traz verdades poderosas. E que, inclusive, às vezes a gente até pode pensar assim: mas isso que eu vou ler não necessariamente vai ser algo novo. Mas é sobre isso mesmo, sobre nós resgatarmos também algumas verdades que às vezes esquecemos no decorrer da caminhada. Não é verdade? Então, eu quero ler alguns versículos de um dos trechos que mais me chamaram a atenção nesse livro, para trazer aqui à tona para você. Olha, eu tô com meu café aqui. E aí, você tá tomando café também aí, ó? Meu café tá pronto aqui. Só que ele vai esfriar um pouco hoje, porque, por incrível que pareça, meu planejamento foi tomar café com você. Mas quando eu começo a falar aqui, começo a dar lugar ao Espírito Santo, a gente já fica um pouco numa outra atmosfera, né? Então, eu quero que você ouça com atenção o que está na Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Também eu quero que você ouça com atenção que está lá em Mateus 6,34, que diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. E eu finalizo agora voltando lá para o Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Nós estamos lendo numa sequência, não se preocupe, após eu ler, trarei a você cada reflexão que vai linkar cada um desses versículos para a proposta desse tema de hoje, o devocional diário, tá bom? Êxodo 16, 4 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Êxodo 16, versículo 19 ao 21 nos diz: disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para o dia seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Queridos, então agora eu quero entrar no centro dessa reflexão, já que o nosso café, imagina aí o tempo que você toma café. Você toma café em torno de 10, 15 minutos, né? Então, se esse é o Café do Reino, é uma breve reflexão que vem trazer aí um alimento, né? Uma porção do céu para você, para o seu dia, para a sua caminhada, logo pelas manhãs. Então, para nós irmos direto a interpretação, né? A meditação de cada um desses textos, primeiramente, você muito possivelmente já acordou nessa manhã com fome, não é verdade? Quando nós acordamos, geralmente nós acordamos com um pouquinho de fome. E isso é muito interessante, porque nos traz aí
uma conexão com aquilo que nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 11, que nós pedimos o pão nosso de cada dia. Todos os dias, então, em resumo, o Senhor coloca em nós uma fome, coloca em nós uma sede, mas é interessante que essa fome, ela vai além do natural. Ele coloca em nós uma fome diariamente natural, não somente para nós nos alimentarmos, isso não cumprir mais nenhum propósito, mas, repita comigo, tudo que é natural aponta para o espiritual. Deus, ele se comunica conosco das maneiras mais simples possíveis, porque a verdade é que ele não quer se esconder de nós, ele quer se revelar a nós. Portanto, ele se revela a nós no contexto do nosso dia a dia. Por sinal, eu sempre faço uma reflexão. Nós estamos aqui no Pará, em Belém do Pará, e eu diria que se Jesus tivesse dito aquela palavra assim, eu sou o pão da vida, que na época, ainda hoje, o pão ele é muito relevante no nosso dia a dia, no nosso café, né? E naquela época era a linguagem mais simples para ele dizer assim, eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou aquele que vai trazer vigor, que vai trazer vida para vocês. Mas ele está apontando para uma vida não somente aqui nessa terra abundante, mas uma vida eterna, a salvação. Mas eu sempre dizia assim, olha, se o Senhor viesse aqui em Belém do Pará, ele diria, eu sou o açaí da vida. Ou seja, tanto que o açaí é muito importante para nós aqui no dia a dia, para mim pelo menos também. E em cima dessa realidade, isso quer mostrar que o Senhor ele sabe se comunicar conosco. Então quando ele diz aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele sabe que o nosso coração já amanhece com esse anseio de querermos conquistar algo. Seja o que comer, o que vestir. Mas é interessante que também no versículo 34 que nós lemos aqui, ele nos diz para nós não nos inquietarmos tanto com o dia de amanhã. Uma vez que para cada dia, para cada manhã, já tem os seus cuidados. Cada dia já tem o seu mal. Então, o Senhor está trazendo para nós uma reflexão de equilíbrio, primeiramente. Mas lembra que eu disse que tudo que é natural aponta para o espiritual? Ele está querendo dizer assim, olha, se a cada dia basta o seu mal, quer dizer que você precisa do bem de Deus a cada dia também. Se a cada dia você precisa de um alimento, de um pão natural, quer dizer que a cada dia também você precisa de um alimento espiritual. E é aí que entra o nosso devocional diário. É aí que entra a necessidade que o Senhor também coloca em nós, de nós termos um alimento, uma porção para que o nosso espírito esteja fortalecido em Deus. E aí eu quero agora entrar lá no livro de Êxodo, onde nós já lemos também, que narra o momento da história do povo de Deus em que eles estavam vivendo na dependência do Senhor. E diariamente descia do céu, caía do céu maná, alimento. Só que é interessante que o Senhor deixou muito claro para eles que eles iam ter que viver dia por dia na dependência do Senhor, ao ponto que eles deviam comer aquilo que eles poderiam comer e confiar que no outro dia o Senhor providenciaria, mas para o Senhor providenciar também eles tinham que se posicionar naquele lugar de primeiro acordar, né? Não deixar passar a hora. O maná vinha cedo de manhã, logo pela manhã, e eles comiam. E quando vinha o calor do sol do dia, aquele maná se derretia. Isso nos aponta algo, nos aponta uma prioridade, uma necessidade de que do natural apontando para o espiritual, hoje Deus quer que nós também tenhamos essa prioridade de entendermos que diariamente o Senhor põe uma fome em nós, mas diariamente nós somos provados, e não para sermos reprovados, mas para sermos aprovados, no que diz respeito a priorizarmos o Senhor e priorizarmos a Ele no que tange a nossa intimidade com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Isso é um desafio, querido, mas se você parar para pensar que todo dia você tem uma fome natural e você, através dessa fome natural, ela te impulsionar para a fome espiritual, e ao mesmo tempo que quando você tem fome natural, você vai buscar um alimento, tá aqui meu café, eu vou tomar daqui a pouco quando encerrar a live. Assim também que nós, mais do que tenhamos a preocupação com o que comer, do que convertir, tenhamos a preocupação de nos relacionarmos com o Senhor, pois dele provém, ele é a fonte de todo o alimento que eu e você precisamos para nos mantermos de pé e para prosseguirmos na caminhada. Mas note, para nós quase finalizarmos essa reflexão, que
o povo ele teve a tendência em querer buscar um lugar de segurança na sua própria força. Eles passaram a trabalhar na sua autoajuda. Não, eu vou pegar o maná que chegou e eu vou me precaver, vou me preparar para que na manhã seguinte não falte. E as pessoas queriam pegar todo aquele maná. Talvez eu imagino até alguns mais preocupados em aproveitar para guardar do que para se alimentar naquele momento. Porque achavam que aquilo ia durar por muito tempo. Mas sabe, Deus ele é intencional em tudo. Por que Deus não permite com que aquele maná durasse por outro dia? Exatamente para gerar essa relação. Deus não quer que nós venhamos ser independentes. Deus quer que sejamos ou interdependentes ou dependentes dele. Principalmente que você seja, em primeiro lugar, dependente do Senhor. Mas o que é ser uma pessoa interdependente? É você trabalhar como se tudo dependesse de você, mas você confiar em Deus como se tudo dependesse de Deus. Isso é ser interdependente. Mas o primeiro lugar que Deus quer que nós venhamos acessar é o da dependência. É o lugar em que nós venhamos entregar, confiar em primeiro lugar nele. E depois sim, sabendo que confiando nele, a palavra nos afirma que não nos faltará o comer, não nos faltará o vai acrescentar muito mais sobre a nossa vida. Então perceba que existe toda uma ordem de prioridade, existe todo um desejo de Deus. As coisas. E você acessa isso nesse lugar secreto, nesse lugar de devocional diário, nesse lugar de alimento. Amém, queridos? E aí eu finalizo então essa reflexão dizendo que a palavra mesmo nos afirma que todo aquele que tentava guardar para outro dia, o alimento cheirava mal, o alimento não servia para nada, dava bichos nele. Isso quer dizer o seguinte, querido, que ainda que você ache que você pode, por exemplo, estar num culto de domingo, numa célula, indo na igreja um dia, ainda que você ache que isso pode ser suficiente para a tua fé, saiba que o Senhor, assim como quando você sai de um culto, imagina só numa célula tem lanche espiritual, né? E lanche natural. Geralmente a gente recebe a palavra e depois tem aquele lanche. Imagina só, se você sai de uma célula, um encontro, né, numa casa, em grupos pequenos, e lá tem aquele lanche todo especial, e você até come muito, repete, que tem gente que faz isso mesmo, e você diz assim: olha, eu vou sair dessa célula e eu só vou voltar a me alimentar, naturalmente falando, na semana que vem, no próximo lanche. Será que você vai ficar bem ou você vai ficar mal? Será que você vai aguentar ali os outros dias até a próxima semana? Ou você vai estar debilitado? Por que a gente rapidamente tem a resposta para isso? E quando diz respeito às coisas espirituais, a gente pensa: não, essa palavra que eu recebi foi forte. Talvez essa palavra que você está recebendo, de fato, esteja te alimentando. Mas o que eu quero te dizer é que ela não será suficiente. Não que não seja para o dia de hoje. Ela é suficiente para o dia de hoje. Mas para o dia de amanhã, assim como amanhã se renovará a cada dia o seu mal, também na manhã do dia seguinte, Deus vai querer renovar a sua porção de misericórdia, de graça sobre você. Mas você precisa estar naquele lugar para acessar aquilo. Existe um louvor que diz: hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Eu te esperei com tudo que você me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Então, é um louvor que é muito marcante, do pastor Lucas, O Lugar. Se você quiser depois refletir nesse louvor, pode pesquisar, pode colocar no teu momento de secreto e deixa Deus falar contigo dessa necessidade de você voltar ao lugar secreto diariamente. Porque é esse lugar que vai te forjar na tua maturidade, na tua fé, no teu crescimento espiritual. É esse lugar que vai te fortalecer, te preparar para dias maus. Amém, queridos? Então, aqui é uma reflexão que nós estamos para fazer com você. Está longe de nós ter o desejo nessa reflexão, esgotarmos todas as possibilidades naturais ou espirituais em reflexões, em analogias, comparações, tudo com o objetivo de que você absorva essa palavra. Mas algo eu tenho trazido paz ao meu coração, que quando eu oro, eu creio que acontece algo. Quando eu prego a palavra de Deus para você,
eu estou sendo instrumento para que a palavra chegue até os teus ouvidos. Porque, por sinal, diz a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas quem tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então a minha voz, isso que você está ouvindo, está chegando aqui, ó, no teu ouvido. Amém? Mas quem vai te ajudar para que essa palavra que entra no ouvido venha para o coração é o Espírito Santo. E como nós temos tido nosso tempo secreto com Deus, nós estamos assim com Ele, ó. Glória a Deus por isso. E eu tenho certeza que essa oração que eu vou fazer com você vai abençoar a tua sexta-feira, vai abençoar a tua manhã, vai abençoar teu dia. E você, em nome de Jesus, não somente receberá esta palavra, somente como uma palavra para cumprir um ritual, para trazer uma temática, não. Mas que ela venha de forma que ela seja específica para a tua realidade. É porque eu tenho certeza que, independente da fase que você esteja vivendo, ela pode ser perfeitamente aplicável à tua realidade. Porque se a própria palavra nos ensina que diariamente nós temos que ter dependência no Senhor, busca, isso vai então muito além do nosso tempo de fé, vai muito além do nosso tempo de sermos cristãos, de sermos alguém que já entregamos a vida para Cristo. Diariamente o Senhor tem algo a revelar para nós. Então nesta manhã, sinta-se presenteado com esta oração que eu vou fazer agora. Sinta-se abraçado por Deus assim, você que está novo na fé, você vai receber um gás assim, uma direção que vem do Espírito. Mas você que está também se sentindo, quem sabe, cansado, sobrecarregado, você que já está se sentindo desanimado, eu profetizo nessa hora, você vai receber dose de ânimo, porção de ânimo no teu dia, porque ainda que há cada dia baixe o seu mal nessa manhã, tão certo como o sol nasceu, é a misericórdia de Deus que se renova na tua vida nesta manhã. Você precisa apenas acessar, e você acessa isso nesse lugar de intimidade, nesse lugar onde você se põe de forma dependente do Senhor, onde você não somente fala com Ele, mas você deixa Ele falar com você, e eu creio que Ele está falando com você nessa hora, amém? Então nessa hora vamos orar, queridos. Vou orar também aqui olhando para a câmera, te abençoando, mas só que eu tenho um compromisso agora. Meu sogro, ele tá me esperando, ele tá me ligando direto, e se eu atender ele vai interromper a live, talvez até já esteja interrompendo, ele tá ligando, então eu vou ficar atento e vou desligar toda vez que ele me ligar, e assim que eu encerrar eu retorno para ele, tá? Mas vai dar tudo certo. Feche seus olhos agora e deixa eu orar por você. Pai, eu te agradeço por essa reflexão, o devocional diário, onde nós aprendemos desde o Novo Testamento, o Antigo Testamento, que lá em Mateus 6 o Senhor nos ensina a nós buscarmos sim, pedirmos ao Senhor o pão nosso de cada dia, mas que esse pão nosso não é somente natural, ele é espiritual. E nós trazemos também a reflexão do que veio lá no Antigo Testamento, na época do maná, onde o Senhor, mesmo diante do maná, estava não somente entregando a comida, mas entregando lições de fé para o teu povo, que estava amadurecendo a sua fé, que estava amadurecendo essa caminhada. Assim também sobre todos aqueles que estão aqui acompanhando esta live, ou que acompanharão ela depois de forma gravada, que se sintam agora abraçados, sintam-se tocados pelo poder da oração, e que o Senhor, Pai amado, produza algo que vai muito além de uma estratégia humana, e vai muito além de uma palavra meditada ou estudada. Eu creio que o Senhor está tomando a minha boca agora, o Senhor está tomando também os nossos ouvidos, para que tenhamos de fato nesse momento, Pai, uma conexão contigo, que venha nos manter sintonizados nessa sexta-feira. Sexta-feira geralmente é um dia de muitas expectativas, mas é um dia que para muitos é dia de muitas frustrações também. Existem pessoas que estão vivendo situações que têm tirado a sua paz, tirado a sua alegria, mas eu libero agora uma porção de paz, uma porção de alegria, não a alegria ou a paz que o mundo dá, mas a alegria, a paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor receba, Pai amado, agora cada choro, cada lágrima, cada, meu Deus, lágrima interna, cada dor interna que não vem se externalizar por meio da voz ou pelos olhos, mas Senhor, o Senhor sabe o íntimo do coração de cada um, e eu te peço então que essa reflexão, Pai amado, conduza-nos a esse lugar em que nós encontremos em Ti o nosso horário, o nosso dia de paz, nosso momento de paz. Senhor, nós estamos aqui falando sobre isso não à toa, é porque na próxima semana o Senhor vai nos levar ainda a um
lugar mais profundo. E eu creio, meu Pai, que o Senhor já está nos preparando para um final de semana em que, meu Pai, alguns vão ter sua folga, ou mesmo quem não tem a folga do trabalho, você vai em nome de Jesus, não é por mim, mas é em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, aquele que tem poder para liberar sobre a tua vida essa palavra de vida, querido, essa palavra de abundância. Ele vai te dar força, ele vai te ajudar para que você reconheça o seu lugar e o lugar de Deus na sua vida, para que você reconheça a necessidade de você, em nome de Jesus, voltar todos os dias para esse lugar de intimidade, esse lugar secreto, esse lugar em que o Senhor te libera a paz, em que Ele te libera a porção que só Ele pode te entregar. Mais do que um alimento natural, eu creio nesta hora que o Senhor Ele está liberando um alimento espiritual sobre a tua vida. E eu creio que a tua sexta-feira será extraordinária. Eu creio que a tua sexta-feira será conduzida pelo Espírito Santo. Você não vai nem conseguir entender, porque de fato, o Deus que nós servimos não cabe na nossa mente, não cabe no nosso cérebro, no nosso intelecto, mas Ele cabe no nosso coração. Amém? Ele não cabe naquilo que a gente pode entender. Mas eu não quero que você entenda esse mover que Deus está produzindo agora no teu coração. Sinta Ele te tocando agora aí. Sinta Ele tocando no teu coração. É Ele que está fazendo uma obra. Não sou eu, nenhum de nós. É Ele que está fazendo isso no teu coração. Nisso que Ele está fazendo, saiba, querido, isso é a resposta dele para você. Dizendo aí, você é meu filho amado. Eu te chamei para estar perto de mim. Eu não te quero somente de domingo em domingo. Eu não te quero só de quarta em quarta. Independente dos dias que você escolha para ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Ele quer dizer assim, muito além do que o relacionamento natural, coletivo que você tem com a sua igreja, com a sua célula, qualquer outro lugar. Eu quero te chamar para um lugar em que você entenda que eu devo ser o teu melhor amigo. Eu quero que você volte para o lugar secreto, onde eu não somente ouço as tuas orações, mas eu posso falar e abençoar. Com a tua final de semana e que a gente possa continuar ligadinho aqui no Do Reino Academy, porque nós diariamente estamos vivendo esse tempo em que nós queremos não somente nos enchermos no nosso lugar secreto, mas queremos poder transbordar sobre a tua vida e fazer com que você não seja somente também alvo das bênçãos de Deus. Mas eu finalizo dizendo, eu profetizo que você está se transformando em instrumento das bênçãos de Deus, canal das bênçãos do Senhor. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja e permaneça comigo e convosco hoje e sempre. Amém. Obrigado a todos que participaram desta live. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Vou encerrar como encerra lá na igreja. Paz!